Alô galera, mais uma vez aqui para resolver algumas questões sobre os conceitos de dilatação térmica dos sólidos, ok? Então nós temos aqui uma questão na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A questão diz o seguinte: trilhos de aço são colocados em uma ferrovia quando a temperatura é de 0 graus Celsius, ok? Temperatura inicial. Já sabe que esses trilhos foram colocados uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Se uma seção padrão tem comprimento igual a 100 metros, e o coeficiente de dilatação linear do aço, o alfa do aço, vale 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, indique o tamanho em centímetros do intervalo que deve existir entre as seções de forma que haja compressão quando a temperatura alcançar 42 graus Celsius. Ok? Então, se a temperatura inicial era 0 e ela vai até 42 graus Celsius, temperatura final de 42 graus Celsius, então de cara a gente sabe que a variação de temperatura equivale a 42 graus Celsius. Ok? Agora é importante, pessoal, ressaltar, você tem aqui, tem o trilho 1, que é 12 metros. E tem o trilho 2, que é também 12 metros. Então, o que o problema quer é que você determine esse espaço aqui, espaço mínimo, para que haja compressão. Então, esse espaço aqui, ele deve ser menor, um pouco menor do que a dilatação que esses materiais aqui vão sofrer. Então, como essa barra aqui dilata para um lado e para o outro, essa aqui também dilata para um lado e para o outro, esse espaço aqui vai ser a variação de comprimento de uma dessas barras, ok? Variação de comprimento de uma dessas barras, que é, no caso, de comprimento inicial de 12 metros. Então, aqui nós temos o quê? Uma questão que relaciona dilatação linear. A equação da dilatação linear é essa. Então, você tem que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, aplicando na equação, nós temos que ΔL é igual a L0, que é 12, vezes o alfa, que é 11, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 42. Okay? Então, ΔL é igual a... Então, eu multiplico isso aqui, 12 vezes 11 dá 132 vezes 42, eu obtenho esse valor aqui, ok? Obtenho esse valor aqui, 5.544 vezes 10 elevado a menos 6 metros, ok? Como o problema quer saber o valor dessa distância em centímetros, eu vou converter esse valor para centímetros, ok? Então, quando eu converto esse valor para centímetros, eu vou ter que ΔL é igual a 5.444 vezes 10 a menos 4. Ah, Ranieri, por quê? Porque eu multipliquei esse valor aqui por 100, ok? Multipliquei esse valor aqui por 100, que é a mesma coisa de 10 elevado a 2. Então, multiplico as potências de mesma base, repete ela e soma os expoentes. Menos 6 mais 2 vai dar menos 4, ok? Então, tirando da notação científica, esse expoente aqui é negativo. Então, ΔL é igual a
Voltando às casas aqui 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Dá 5.544 centímetros. Isso aqui é a dilatação sofrida, né, pelo trilho nestas condições de temperatura. Nas opções aqui eu tenho 0,12, 0,11, 0,48, 0,55 e 0,8, né? Então, como o espaço ele deve ser ligeiramente menor do que a variação de comprimento, aqui que a gente calculou, a opção correta seria a letra D. Beleza? Então, galera, resolvemos aqui a questão. Espero que vocês tenham tirado bom proveito da resolução desse problema. Vamos agora para outra questão sobre dilatação. Ok? Temos aqui a questão, né, da PUC de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica da região de Minas Gerais. A questão diz o seguinte: um tanque de gasolina de automóvel de capacidade de 60 litros, ou seja, isso aqui é o volume, né? O volume inicial desse tanque, 60 litros, possui um reservatório auxiliar, né? 60 litros, possui um reservatório auxiliar de retorno com volume de 0,48 litros. Você tem aqui um tanque, ok? Tem aqui um tanque. Esse tanque está completamente cheio. Se a gasolina dilatar, vai transbordar, né? Se eu desconsiderar a dilatação do recipiente, o que transborda é justamente a nossa variação de volume. Então, esse 0,48 aí é justamente a variação de volume, que é 0,48 litros. A questão diz o seguinte: que esse tanquezinho, né, permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. O motorista enche o tanque quando a temperatura era de 20 graus Celsius, ok? É importante esses dados. Temperatura inicial. 20 graus Celsius, ok? E ele deixa o automóvel exposto ao sol. A temperatura máxima que o combustível pode alcançar, desprezando-se a dilatação do tanque, é igual a temperatura máxima que ele vai atingir é quando esses 60 litros dilatar 0,48 litros, ok? Então, eu vou descobrir qual é o valor dessa temperatura em função da variação de temperatura que esses 60 litros deve sofrer para que haja essa dilatação aqui. Ok? Sabemos aqui pela questão que o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina é 2 vezes 10 a menos 4, né? 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, eu aplico essa equação aqui, né? Aplico esses dados aqui no meu problema, na equação que calcula a dilatação volumétrica, que é essa aqui, ΔV, igual a V0 vezes gama vezes ΔT, né? Variação de volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e variação de temperatura. Como eu tenho aqui o ΔV, que é 0,48, eu digo que é igual a V0, que é 60, vezes o meu coeficiente, que é 2 vezes 10 a menos 4, vezes ΔT. Fazendo essa multiplicação aqui, fica assim, 0,48 igual a 120, né, que é 60 vezes 2, vezes 10 a menos 4, né? ΔT. Tirando esse número aqui da notação científica, fica assim, 0,48 igual a 0
0,012 delta T. Resolvendo a equação, delta T é igual a 0,48 dividido por 0,012. Ok? Então, isso aqui vai me dar que delta T é igual a 40 graus Celsius. Porque isso aqui é a variação de temperatura. Mas o problema é saber qual é a temperatura que essa gasolina deve atingir. E a gente sabe que delta T é igual a TF menos T0. Dessa situação aqui eu tiro que TF é igual a delta T mais, passando esse T0 para esse outro lado, mais T0. Ok? Então, TF é igual a delta T que a gente calculou que deu 40, mais a temperatura inicial que é 20. Então, TF é igual a 60 graus Celsius. Ok? Espero que você tenha tirado bom proveito da resolução dessa questão e bons estudos, ok? Então, a gente marcaria aqui nas opções 60 graus Celsius, ok? Até a próxima!